Casa é coisa séria e de importância sutil. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã, pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Oi pessoal, bom dia! Como vocês estão essa semana? Então, hoje a gente vai falar sobre casa, sobre a nossa casa. E eu queria fazer isso porque eu acho que falar de casa é muito complexo. E aí, às vezes, a gente deixa tudo muito simples. E aí fica numa coisa muito. Minha casa é meu lar, eu amo estar na minha casa e tal. Mas eu acho que é um pouco mais complexo no sentido de, primeiro, você tem casa ou não tem? Segundo, essa casa é sua ou não é? Terceiro, o quanto você se sente seguro de fato na sua casa? E quarto, o quanto você se sente bem na sua casa. E aí, quando eu falo se sentir bem, é sobre as pessoas que estão nela ou as não pessoas que estão nela e o espaço em si. Se é confortável, se é agradável, se ele te traz tranquilidade ou mais nervoso e tal. E aí, como é que vocês pensam sua casa? Porque eu acho que tem um momento no amadurecimento e no passar dos anos que a gente vai se importando mais com a casa, com onde a gente mora. Eu acho que começa um pouco na adolescência, assim, porque a gente vai começar a pensar sobre o nosso espaço, querer o nosso espaço. Isso é importante, o nosso espaço de fato. Aí já começa a realidade, que é nem todo mundo vai conseguir ter o seu espaço, porque exige dinheiro ter o seu espaço, né? Ter um quarto sozinho, ter um banheiro só seu. E aí a gente já vai esbarrar nisso. E aí, dependendo da sua realidade, você vai desfrutar da sua individualidade no espaço ou não. E aí, mas, para além disso, também na adolescência, a gente vai ter o espaço físico, mas também vai ter o espaço, assim, de privacidade. E o quanto seus familiares proporcionam isso para você ou não. Eles possibilitam isso pra você ou não. São muitas as pessoas que reclamam que os pais invadem sua realidade, querem saber pra onde você vai. Isso é uma coisa que eu não tenho, felizmente, mãe, eu te amo. Porque tem uma coisa da adolescência que a galera se incomoda muito em ter que falar pra onde vai, com quem vai e que horas volta. Porque isso é uma exigência, assim. E aí eu acho que o espaço meio também passa por aí, sabe? O quanto a gente se sente confortável com isso ou não. Minha mãe nunca quis saber muito, assim, na verdade. Ela perguntava, obviamente, pra onde eu ia, com quem eu ia, e mais ou menos que horas eu voltava. Mas sei lá, isso nunca foi uma questão pra mim, sabe? Ter que responder. E quando eu precisei, eu só falava coisas outras, sabe? Mas isso não era uma coisa que de fato me incomodava, tanto que durante, sei lá, até hoje eu acho. Ah, não, até hoje não. Acho que antes da pandemia. Sempre que eu chegava em casa, independente do horário, ela não me perguntava, depois assim, da adolescência e tal, ela, a partir dos 18 anos, ela não me perguntava exatamente onde eu ia, com quem eu ia e que horas eu voltava. Mas eu falava, tipo, eu tô indo ali com não sei quem. E aí ela perguntava se ia dormir em casa ou não, tal. Mas, tipo, muito, muito de boa. Mas sempre que eu chegava, ela estando dormindo, eu ia no quarto dela e falava, mãe, cheguei, acabou. E aí o espaço começa nessa idade, assim, da adolescência, o quanto a gente precisa disso, porque a gente tá ali começando a desenvolver a nossa individualidade. A gente começa a entender que a gente não tem os mesmos gostos dos nossos pais, a gente vai desenvolver, tipo, amizades que vão mostrar outras coisas, a gente vai conhecendo melhor o mundo e vai vendo de fato o que faz sentido pra gente. E aí a casa, ela vai ter esse lugar, às vezes, de conforto, do tipo, pô, eu tenho meu espaço, eu tenho o meu quarto, eu posso ficar lá fechado, de boa, só curtindo as minhas coisas, quando eu não quero assistir novela na televisão da sala mais, quando eu não quero mais dividir tantos momentos com outras pessoas, quando eu quero me entender melhor, e isso vai refletir nessas outras experiências individuais. E aí, só que vai ter gente que não tem esse espaço, não tem a possibilidade de ter esse espaço. E então existe um conflito aí já na adolescência.
com o passar do tempo, isso vai refletir na nossa vontade ou não, ou necessidade de sair de casa, de sair da casa dos pais, porque a gente quer às vezes se reafirmar enquanto indivíduo, quer desenvolver a nossa vida de fato, o que eu acho que é meio que natural na idade, a partir dos 20 e poucos anos, assim, eu acho, 22, 23, eu acho que é meio natural a gente já querer desassociar, mas vem o dinheiro de novo. Se a gente tem, de fato, capacidade de fazer isso, se a gente tem condições de fazer isso, vai ser bom se você tiver condições, né? Se você não, você vai ter que lidar com isso, sendo um adulto já dentro da casa dos seus pais. E aí, o quanto os seus pais também vão possibilitar você desenvolver essa adultez estando dentro de casa. O quanto, ou é imposto que você esteja no cálculo da casa, ou seja, pagar conta, ajudar em alguma coisa prática, sei lá, de limpeza, arrumação e tal. Ou se isso é tirado de você totalmente. O que, ao meu ver, é ruim porque você já é um adulto, mas você não tem nenhuma relação com o movimento da casa, com como a casa acontece, como a casa funciona, uma casa funciona. E quanto mais você se distancia disso e com o passar do tempo você não tem essa relação, você perde noção, assim, do que é uma vida de adulto, porque um adulto ele precisa cuidar de uma casa. Então, eu acho que foi nesse tempo, assim, dos 20 e poucos anos, eu queria sair de casa. A maior coisa que eu queria fazer era sair de casa. E aí eu tava na terapia, aí eu falei, tá, mas eu não tenho condições de sair de casa, eu não tenho dinheiro, não tenho emprego fixo, eu não tenho nem uma receita que possibilite que eu more sozinho ou divida o apartamento com alguém e tal. E aí a minha terapeuta maravilhosa, um beijo, Fabi. Ela falou, tá, uma coisa é você realmente sair de casa, mas por que você quer sair de casa? Ah, eu quero desenvolver minhas individualidades, eu quero escolher como é que eu vou lidar com a casa ou não, se eu quero limpar todo dia ou não, se eu acho que eu devo arrumar a cama ou não, o que eu quero cozinhar. Nessa época também eu tava virando vegetariano, então a comida era uma coisa muito importante e foi se tornando cada vez mais importante até hoje. Eu acho que é extremamente importante a gente ter esse domínio do que a gente come e ter a capacidade de nos oferecer comida, saber o que a gente quer comer, como a gente quer comer, cozinhar e tudo isso, eu acho de extrema importância. Então, eu tava nessa época, assim, que eu queria poder fazer a comida que eu quero, comer a comida que eu quero, e tal. Aí ela falou, tá, então você não vai conseguir sair de casa agora, mas você pode se participar do movimento da casa. Você pode começar a entender quantos dias se lava a roupa, quanto de roupa se lava na casa, quais os dias que se lava a roupa, mercado, quanto é o mercado, ir ao mercado, fazer o mercado junto e limpeza é realmente necessário todo dia, porque é necessário todo dia. Eu, por exemplo, moro na frente de uma rua, tipo a avenida principal, que passa muito ônibus, muito carro e tal, então tem muita poeira e tal, então é necessário de fato arrumar a casa todo dia, limpar a casa todo dia. Qual é a limpeza que se precisa todo dia, qual é uma vez por semana e tal. Então, começar a entrar de fato na rotina da casa e como ela acontece, entender isso e o quanto eu estou nessa questão, foi, assim, essencial, assim, para eu amadurecer e me sentir também mais preparado para quando eu quiser sair de casa. E aí começa a pensar do tipo, tá, essa é a casa da minha mãe, mas é o meu espaço também. Eu tô morando aqui, então eu quero me sentir confortável aqui. Foi na época também que eu comprei algumas plantas. E assim, eu sei que minha mãe é uma pessoa maravilhosa e eu sei que é um privilégio também. Tipo, nem todo mundo tem essa possibilidade com os pais. Mas minha mãe foi me abrindo também isso. Conforme eu fui me interessando e procurando e me dedicando a isso também, ela foi abrindo o espaço, sabe? Tipo, ela não foi uma pessoa que falou, ah, não, aqui é a minha casa, eu que mando, você não vai fazer sempre do meu jeito. Eu fui falando, fui entrando, fui cozinhando, aprendendo a cozinhar, fui cozinhando, fui querendo comprar planta pra ter mais planta em casa, e ela foi deixando, ela gosta, na verdade ela gosta. Então a gente foi também, ela foi se interessando nisso também. E a gente também foi construindo uma relação legal, assim, de cuidar da casa. Até chegar a pandemia,
E eu tava na faculdade, aí eu parei, a faculdade parou, né? Então a gente tinha um pouco mais de tempo, e aí tava todo mundo em casa. E aí ela começou a trabalhar online, ela é professora, e ela começou a dar aula online, o que foi um caos. E aí a gente falou, não, então eu e meu irmão, a gente vai cuidar da casa, enquanto ela vai, pelo menos minimamente, ter menos uma coisa na cabeça. E aí a gente se dedicou totalmente. Aí a gente teve algumas brigas, óbvio, porque ela é virginiana também, e aí ela é muito da limpeza, e a gente estabeleceu que a gente não ia limpar a casa com pano, porque ela queria passar álcool e lisoforme todo dia na casa. E aí a gente falou, não, a gente vai passar aspirador todo dia quando a gente acordar por causa dessa poeira e tal, e pronto. Arrumar as camas e acabou. E aí a gente vai fazer almoço, lá, lá, lá. Então a gente foi também se apropriando desse espaço que é nosso, assim, porque a gente faz parte dele. Não é que eu mando na casa dos meus pais. Mas a gente participa de forma ativa e precisa participar de forma ativa, porque é nosso espaço, sabe? É onde a gente precisa se sentir confortável. Às vezes você vai ocupar a casa inteira e aí vai pensar na sala, como a sala pode ser confortável e participar disso, ou vai ser só o seu quarto, sabe? O quanto o seu quarto ele vai transmitir toda essa sua construção individual e você se sentir cada vez mais confortável e tal. E eu acho muito importante essas relações. E de novo, no capitalismo, a gente não tem essa possibilidade. Clara, não é todo mundo que tem essa possibilidade, infelizmente. Então, a gente vai precisar fazer essa reflexão interna para ver quais são as condições materiais que a gente vai ter para de fato executar as coisas. Para de fato a gente tentar fazer o melhor possível, sabe? Às vezes vai ser no seu quarto, às vezes não vai ser no seu quarto, você vai dividir com seus irmãos, às vezes vai ser só a sua cama, às vezes nem isso também, porque você vai dividir cama, mas o esforço de tornar a casa um lugar confortável, saudável e de bem-estar, eu acho que é um esforço necessário, porque é onde a gente vai estar com a gente mesmo, sabe? Porque a gente vai sair, vai trabalhar, vai ser exigido demais da gente em vários espaços, seja digital, seja presencial e de trabalho e tal, são relações que exigem muito da gente. E eu sinto que depois da pandemia ficou ainda pior. Mas, quando a gente tá em casa, a gente precisa se sentir bem, sabe? Mesmo no home office, galera. E aí, é importante a gente ter essa relação construída com o espaço. E aí o espaço ele vai também proporcionar a gente sentimentos de tranquilidade, sentimentos de conforto, calmaria, que são coisas que a gente precisa buscar, porque hoje em dia, se a gente não buscar correr atrás dessas coisas, a gente não vai ter. E aí a gente vai só tirando o que é nosso, tirando o que é a gente pra dar pro outro e aí a gente ficando sem nada, assim, sabe? Então, acho que essa construção da nossa casa, ela é bem importante, assim, essa reflexão sobre a nossa casa. E aí, tem uma idade, a gente falou, né, de idade e tal, e as coisas vão avançando. E aí, conforme você vai avançando, você vai criando essa persona do jovem que se importa com a casa. E eu amo essa persona. Muitos vão falar sobre geishon de taco, muitos vão falar sobre jovens senhoras. E eu acho tudo isso, porque é sobre também a gente, enquanto jovem, ter a capacidade de decidir sobre a nossa vida. Porque assim, isso jovem, 2023, millennials. Porque nossos pais, eles se casaram e saíram de casa e construíram família muito mais cedo do que a gente. Óbvio que isso ainda é uma realidade para algumas pessoas, dessa construção de família, de sair de casa cedo e tal. Mas a gente está muito mais entrucado no sistema e o sistema é muito pior, muito mais opressor hoje em dia. Então, eu acho que a gente pode reivindicar esse lugar hoje em dia, assim, de pessoas jovens que cuidam da sua vida. Porque senão a gente vai ficar uns adultos infantil. A realidade é. E a gente tem os jovens senhoras, mas tem os adultos infantis também. Que são pavorosos. Se você é um adulto que não tem a capacidade de saber o que você quer, o que você gosta, e fazer o que você quer, o que você gosta, você tá atrasado, viu, gato? E geralmente são homens, né? Porque
Homem hétero, principalmente, mas homem gay também, viu? Mas homem, de forma geral, tem essa capacidade de depender do outro. E de gostar de depender do outro. Mas aí é um outro episódio. Mas fiquem atentos, pelo amor de Deus. Independência, pelo amor de Deus. Então, essa relação com a casa, e aí eu tô falando tudo isso, sendo que eu sou arquiteto. Então, eu tenho essa sardinha puxada pra mim. É claro você vê a relação com a sua casa quando você consegue estar mais confortável, quando você pensou nela e fez ela ser também uma parte de você. Tem a galera que vai colocar, tipo, decoração, vai decorar com coisas que você ama, só com cartaz de filme e bonecos e coisas de viagens, lembranças de viagens, e aí vão amontoar também a sua casa sobre isso, mas é legal também, né? Se você quer que a sua casa seja você, seja sobre a sua experiência nesse mundo, tudo bem, respeito. Não acho que é muito por aí. Mas, essa é a minha opinião só. Mas, para além disso, eu acho que essa construção da nossa casa, o que de fato esse espaço nos transmite e transmitir a melhor coisa possível, eu acho muito legal. E enquanto arquiteto, eu vou ver também alguns problemas nisso, que é as pessoas sonharem com uma casa que traga o que você quer ser. Então, se na revista aparece uma casa de alguém bem sucedido e aquela casa é assim, assim, assado, com um boiserie na parede, espelhos gigantes e porcelanato polido, tudo reflexivo, branco, bege, claro, tudo bem clean, você talvez comece a sonhar sobre a sua casa ser este lugar porque você quer ser essa pessoa. Mas se não tem uma reflexão sobre o seu eu, sobre a sua individualidade, sobre a sua construção, se chegar o momento, e aí é importante, se chegar o momento de você conseguir construir essa casa, talvez você não se sinta tão confortável. Mas, enquanto não chega, você vai estar sempre frustrado. Você vai estar sempre se sentindo incapaz. Porque, enfim, né? Vivemos uma realidade que não é que a gente quer, que a gente tem. E nem sempre é uma questão de merecimento, né? Eu acho que é importante a gente construir a nossa casa hoje, refletir sobre a nossa casa hoje, os nossos espaços também de forma geral, mas a casa principalmente, porque ela tem esse papel muito importante na vida e a gente precisa. É muito importante, na verdade, a gente desenvolver uma relação saudável com ela. E aí, eu tô falando sempre muito mais de espaço físico, decoração e aparência e conforto e tal. Mas as pessoas que estão nela, o que aquelas pessoas te transmitem, vão ser também muito importantes. Às vezes a gente vai ser exigido para que a gente se sinta bem sair dessa casa, estar longe dessas pessoas. Então eu acho que é importante toda essa reflexão, sabe? Sobre onde a gente tá, com quem a gente tá, como a gente tá, e tentar o tempo todo estar na melhor forma possível, sabe? Se é bom pra você estar com seus pais, fique com seus pais. Se pra você importante estar mais um tempo, pra você guardar mais dinheiro e conseguir sair de uma forma melhor, massa, faça. Mas vai ter gente também que não vai conseguir, que vai precisar fazer isso agora. Isso vai ser exigido agora. Então, e também é importante, sabe? É importante a gente ter essa reflexão sobre o nosso contexto. Casa é o nosso contexto. E eu acho que a casa, ela é tão importante e mais importante do que outros espaços, porque ela é esse contexto mais íntimo. É esse contexto mais nosso. Pensem na casa, no espaço de vocês, nesse seu contexto residencial. E aí eu, como arquiteto, também posso problematizar 1 milhão de coisas, né? Sobre casa, rua, a relação da nossa casa com a rua, a relação condomínio, enfim, várias outras coisas que eu não quero entrar aqui nesse podcast, mas a gente pode elaborar bastante sobre as nossas relações nessa casa também. Como vocês podem ver, o meu teto é azul, porque eu e meu irmão dividia o quarto aqui, né? E aí a gente queria fazer, porque era tudo branco e tal. E aí a gente queria trazer alguma coisa nossa, assim, sabe? Aí a gente pintou o teto de azul. Tem alguma relação com o céu e tal, mas para além disso é o azul, a cor calma, que vai trazer esse conforto. E aí pintar o teto faz também
o quarto parecer um pouco menor, assim, em escala, que faz ele ser mais aconchegante, sabe? Eu amo esse teto. Inclusive, se eu for me mudar, eu acho que eu quero pintar de novo. Mas essas dicas, assim, de decoração e de espaço, existem muitas no Instagram e na internet de forma geral, e eu indico também o Instagram do meu irmão, Iago Germano, que ele fez alguns vídeos também sobre essas relações de espaço e sentimento e sentido, porque ele, enfim, é um estudioso da arquitetura sensorial. Perfeito, beijo, te amo. E ele fala no Instagram dele sobre o quanto o espaço interfere na nossa experimentação dos lugares e o quanto impacta nos nossos sentidos e sentimentos dos lugares. E aí tem um vídeo lá sobre quarto, sobre casa, sobre área de trabalho e tal, sobre iluminação, muito importante também, que pode ajudar a gente a se sentir melhor nos lugares e ter a intenção, né? O quantos esses espaços têm a intenção da gente ser mais produtivo, menos produtivo, relaxar, acalmar, ou tensionar e tal. Então, tudo isso a arquitetura ela vai experimentar também. Então, eu acho uma boa dedicação da gente, assim, se dedicar aos espaços que a gente tá, como é que eles o que eles transmitem pra gente e o que é possível a gente fazer pra melhorar isso. Porque é isso que a gente vive pra tentar melhorar as coisas, né? E tentar viver melhor. Ainda mais no dia de hoje, no mundo de hoje, que nada tá dado, tudo a gente tem que correr atrás, pro mínimo, inclusive. Então a gente precisa. Eu acho que é um ponto bem importante essa relação com a nossa casa. Então, moral da história é. Se dediquem, prestem atenção, se conheçam pra saber responder o que você gosta, o que você não gosta, o que te incomoda, o que tá te incomodando, o que não tá te incomodando. E eu acho que essa dedicação pra nossa casa estar agradável pra nós mesmos, eu acho que faz muita diferença nessa nossa rotina de hoje em dia, de tanta exigência e tanta correria mesmo, que a gente tenha um espaço que a gente consiga estar com nós mesmos, estar mais calmo, um espaço que a gente consiga relaxar dessas exigências múltiplas do mundo e exigências muito cruéis, inclusive violentas. Então a gente ter um espaço que a gente consiga se sentir confortável, seguro, bem acolhido e que a gente recorra quando a gente precisa. Eu acho que é uma reflexão importante, sabe? Então é isso. Se vocês gostaram, segue o podcast aqui na plataforma que você está ouvindo. Me segue nas redes sociais, Diego Germano 0. Até a próxima, mas não esqueçam de esperançar.